Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. Neste episódio vamos apresentar algumas novidades que chegaram da Texas, da linha Launchpad. Nós até aqui já tínhamos alguns modelos da linha Launchpad e acrescentámos agora alguns modelos novos e vamos passar a apresentar. A linha Launchpad é constituída por diferentes processadores, a Texas fabrica diferentes processadores e cada um tem as suas especificidades e as suas aplicações. Por exemplo, a placa de entrada de gama, e foi a primeira placa Launchpad a sair, foi a MSP a 430 a G2. Ela é baseada na linha de processadores MSP 430, na família MSP 430, e é uma placa muito simples. Tem aqui nesta zona a secção de programação e do emulador, e nesta parte o suporte ao microcontrolador com o acesso direto aos barramentos. A lógica desta família funciona a 3 volts, aliás, toda a linha funciona a 3 volts, apesar de terem 5 volts presentes em alguns pinos, elas trabalham com lógica de 3 volts, semelhante a um Raspberry, por exemplo. Todas elas vêm com esta secção de programação e circuito, umas trazem funcionalidades adicionais, outras são mais simples. O valor é bastante económico, são plataformas open source bastante económicas para as funcionalidades que trazem, e nós esta semana acrescentámos alguns modelos à linha e aproveitamos para apresentar aqui no episódio da PT Robotics TV desta semana. Outro modelo que veio também foi a F5529. Eu não estou a falar em detalhe de cada uma delas, porque penso que não vale a pena, até para ganharmos espaço para pequenas demonstrações, e está tudo explicado diretamente aqui no site da própria Texas. Esta, a G2, a Launchpad original e aquela que está ali à vossa direita, e a FR69, neste caso não é a FR, mas é a F5529 LP. Ora bem, uma das coisas que salta logo à vista é os barramentos. Enquanto que esta traz um barramento simples, esta traz um barramento duplo. Quando os processadores são alterados e temos mais pinos de entrada e de saída, a Texas duplicou o barramento e passamos a ter um barramento simples, no caso das MSP 430 G2, que é um barramento de 20 pinos, e nas Fs temos um barramento de 40 pinos para dar mais acesso a pinos de entrada e de saída do processador. Depois a secção de programação é em tudo semelhante e funciona da mesma forma. A F5529 tem ainda a funcionalidade de trabalhar como um periférico USB, e nós podemos utilizá-la, por exemplo, para controlar algo no computador semelhante a um teclado. Encarem esta um pouco como um Arduino Leonardo e a outra como um Arduino Uno mais simples. Estas pertencem à linha MSP 430 da família de processadores. A Texas fabrica outro tipo de processadores que têm diferentes funcionalidades. Neste caso, por exemplo, temos aqui uma da família Stellaris. A família Stellaris é baseada em processadores ARM Cortex M4, são processadores mais potentes, enquanto que a outra é mais vocacionada para a poupança de energia. E só para terem uma ideia, uma placa destas em descanso consegue consumir 1 microampere de corrente, a outra já não consegue. Mas a nível de performance, estamos a falar de uma placa que, mediante o modelo, pode chegar aos 100 MHz, enquanto que as outras trabalham a 16 MHz, 25 MHz no caso da F, e, portanto, temos aqui diferentes tipos de abordagem. Temos ainda também as C2000. As C2000 são baseadas no processador, no TMS 320, que é um DSP da Texas, é um processador que tem já alguma fama no mundo dos DSPs, é dos melhores DSPs que existem. As TIVAs, que é o modelo que é baseado na família Stellaris, já passaram para os Cortex M4. E ainda existe outra família, que são as
Connected. As Connected têm funcionalidades, pelo próprio nome, de rede. Neste caso, estamos a falar de uma Launchpad que ela própria pode funcionar como um AP ou um cliente a nível de rede Wi-Fi e tem dentro um processador Stellaris da família do Cortex M4. Eu irei demonstrar mais à frente este modelo. Os modelos C2000 são muito utilizados em controle. Existe ainda uma outra família que nós não temos aqui na PT Robotics, que é a Hercules, que é mais indicada para a parte de automotiva, com barramentos CAN e com barramentos mais industriais, pronto, para funcionarem no cenário industrial, e têm outras funcionalidades até a nível de segurança que estas não têm. Estas são as mais indicadas para os principiantes, mediante o tipo de aplicação que nós pretendemos fazer. Como já perceberam, se tem barramentos, provavelmente tem shields, só que a Texas não lhes chama shields, chama-lhes booster packs. E os booster packs são placas que são add-ons, que nós adicionamos às nossas placas para terem determinadas funcionalidades. Por exemplo, este que vem aqui, eu vou tirar aqui deste lado, já irei demonstrar mais à frente algumas funcionalidades. Este que vem é um booster touch. Ele tem vários LEDs e tem todo ele uma superfície capacitiva com scroll e permite-me desenvolver uma aplicação em que eu tenha de ter este tipo de interface com a placa. Podemos demonstrar facilmente. Os boosters encaixam, neste caso este booster é para o barramento podem ver aqui os LEDs, é para o barramento de 20 pinos, mas se fosse uma F, ela pode já utilizar um barramento de 40 pinos. Temos estas diferenças entre as duas. Esta eu vou demonstrar ao nível da programação. No caso do Booster Pack, ele encaixa facilmente desta forma. Vou alimentá-lo. Ele tem já o programa carregado, para não perdermos tempo. Já vou falar acerca das linguagens de programação para esta placa. Ele, quando liga, fica ali e sente a nossa aproximação, acorda, por assim dizer, e agora eu posso... É uma simples demonstração da utilização deste Booster Pack. Carrega ali e ele detecta. Se eu esperar um pouco, ele entra outra vez em espera e volta a ficar pronto para detectar a aproximação do dedo. Quando ligar aqui a luzinha, eu posso aproximar-me só e ele detecta que está pronto a ser utilizado. Um simples programa de demonstração. Neste caso, com uma MSP 430 G2. Para além deste booster, eu não vou falar de todos os boosters, existem imensos booster packs. Eu vou falar só de alguns. Pronto, eu vou falar daqueles que nós temos. Temos um com o LCD da Sharp, um simples LCD com neste caso duas tracks touch para poderem ser utilizados. Este Booster Pack já não funciona muito bem aqui com a G2. Não funciona bem com a G2 porque a G2 não tem a parte do controlador gráfico incorporado, mas funciona perfeitamente bem com uma das versões F, que tem já um processador mais potente, tem mais memória, e tem também uma velocidade maior. A nível das características, basta verificar aqui pela página, portanto a 430 na casa dos 16 MHz com 16 capas de flash, os barramentos habituais, enquanto que a F5529, 25 MHz, 128 capas de flash, 8 capas de RAM, portanto mais timers, é uma placa superior. A nível neste caso, mesmo sendo um Booster Pack de 20 pinos, eles estão feitos de propósito para poderem partilhar diretamente as placas e os barramentos corretos. Temos ainda aqui um outro Booster Pack muito interessante, que é um Booster Pack Haptic.
A palavra haptic quer dizer o feedback por toque. Permite-me, por exemplo, desenvolver um gamepad que vibra. À semelhança do que existe para Playstations, do que existe para todas as outras consolas, nós podemos querer desenvolver uma aplicação que tenha algum feedback, touch de toque, de vibração, de sensação através do toque. E a isso damos o nome de haptic. E este é um booster pack muito interessante. Ele próprio vem com um processador da mesma linha MSP430, tem uma ficha para áudio e para emissão de sons e dois tipos de motores vibratórios, um de mola e um excêntrico, que permite criar aqui diferentes sensações. Ele, de fábrica, vem já com algumas funcionalidades prontas a utilizar, e eu posso ligar, ele inicia e eu passo a ter aqui, por exemplo, você penso que sentem, senão eu vou utilizar aqui a caixa que vibra com muito mais, por exemplo, toque no coração, metralhador, explosão, outra metralhadora. Temos aqui várias funcionalidades. Só para terem uma ideia da biblioteca e como pode ser utilizada. Se eu carregar aqui neste botão, ele passa-me, ele está a codificar em binário e passamos a mostrar as várias sensações. Simples, diferente. Portanto, temos aqui uma biblioteca enorme, diretamente incluída no processador que acompanha esta placa. Esta é a parte do Booster Pack Haptic, que funciona, neste caso está ligado a uma MSP 430 G2. Tem este aspecto, parte do áudio, o botão para fazer a parte do controle e os vários dispositivos para podermos transmitir essas mesmas sensações. Perguntam-se agora como é que eu posso programar, ou qual é a linguagem de programação que eu posso utilizar. A Texas aconselha, obviamente, o software deles. O Code Composer Studio é o software indicado, mas é também o mais complicado. No entanto, existe um software em tudo igual ao Arduino, que é o Energia. Nós lemos energia em português, mas eu digo Energia porque a palavra, o objetivo da palavra aliás, a origem da palavra não é portuguesa, funciona em tudo igual a um software Arduino. O Energia, ele existe para download, como é baseado e é um derivado do Arduino, é também ele open source, mas é feito em tudo semelhante, por exemplo, que as Galileos, a Intel fez com as Galileos para a sua programação. Aqui a Texas fez o mesmo e utiliza, neste caso, o Energia para facilitar o acesso. O Code Composer Studio é a melhor plataforma, mas é também uma plataforma muito grande, é baseada no Eclipse e torna-se muito complicada para um iniciado querer começar a desenvolver. O Energia vem já com os exemplos, eu já o descarreguei e descomprimi. É ainda um pacote bastante grande e considerável. Eu vou demonstrar, por exemplo, pode ser aqui a F com o LCD. Neste caso a F já não trabalha com mini USB, mas sim com micro USB. Elas, penso que já disse, vêm com cabos, o que facilita a nível do desenvolvimento. E vou ligá-la ao computador. Assim fica melhor. Penso que assim fica melhor. Ela, quando nós a abrimos, ela vem por defeito
identificada como uma unidade de armazenamento externo. Esta placa, esta EF2529, ela cria uma unidade de rede e traz logo de fábrica uma funcionalidade engraçada, que é escrever estes dois ficheiros, estes dois TXTs. Eu posso modificá-los e escrever aquilo que eu quiser, e carregando num dos botões ela manda diretamente, por exemplo, para o Notepad aquilo que traz. Por exemplo, logo o primeiro, se carregarmos, ela vem com, eu já modifiquei os ficheiros, ela vem com o logotipo das Launchpad, que é o foguetão, e se carregarmos no outro botão, ela manda o Hello World diretamente para o computador. Funciona como se fosse um teclado. Se eu quiser programar, eu desenvolvi um pequeno programa que utiliza o LCD da Sharp. Vou fechar isto, não preciso disto para nada, posso fechar esta parte também, e vou aproveitar diretamente aqui o Energia. Já viram que ele é muito semelhante ao IDE do Arduino, é igual ao IDE do Arduino, muda a cor, muda obviamente depois as placas e os exemplos. Eu vou carregar um exemplo que fiz. Aqui Open. E vamos abrir este exemplo. Reparem que ele não me detectou automaticamente a placa. Isto aparece aqui corretamente porque eu já havia experimentado e já havia testado, e então coloquei já diretamente. Vou carregar o programa para o LCD e ele agora vai-me dar erro e vai-me dizer que o programador não está atualizado. A placa por defeito precisa de atualizar o programador, e isso é feito facilmente através do IDE, do Energia. Eu consigo atualizar facilmente o firmware da parte da secção do programador e do emulador. Com o Code Composer eu consigo fazer muito mais coisas, a programação é muito mais evoluída. Por aqui eu consigo facilmente, ele aqui deu erro, e eu basta-me vir aqui às ferramentas, Tools, e vai-me aparecer aqui a opção para fazer o update ao programador. Ele agora vai atualizar o programador da placa, o firmware do programador. Normalmente nós não temos que fazer isto nos Arduinos, mas aqui ele detecta automaticamente e nós fazemos o update do firmware. Ele está a fazer neste momento a programação. Temos de ter o porto de série. Ela emula dois portos de série, um é para o debugger, outro é para a parte de comunicação. Aparece nos todos os dispositivos. Os drivers, convém sempre descarregar a última versão também dos drivers, e está a acabar neste momento e já está. Fez close, acabou, done updating, e agora eu já posso descarregar o meu programa. Faço upload. E agora ela vai programar, está a compilar e vai programar a placa. Eu não sei se vão conseguir ver, este LCD parece quase paper, tem uma definição muito boa, e vai apenas aparecer a palavra, vai dizer olá, e depois vai aparecer a palavra PT Robotics. É um exemplo super simples para mostrar as funcionalidades do LCD e da F5529. A programação, como viram, é em tudo semelhante à programação feita para o Arduino. Óbvio que adaptada a este tipo de processadores, convém conhecer um pouco melhor a arquitetura e adaptar-nos, porque nem tudo o que funciona para o Arduino vai funcionar aqui da mesma forma. No entanto, os exemplos, eles cada vez têm adicionado mais exemplos, e podem verificar que todos estes exemplos existem já para as plataformas Launchpad. Fica aqui um exemplo com o Booster Pack LCD da Texas para a Launchpad. Eles têm ainda umas versões que são as versões Connected. As versões Connected são, na minha opinião, as mais interessantes, porque permite adicionar ao nosso projeto, torná-lo um bocadinho a internet das coisas. Não é torná-lo um bocadinho, é torná-lo mesmo a internet das coisas. Eu consigo
com esta placa, não só desenvolver os projetos, mas ligá-los diretamente a uma rede wireless e comunicar assim pela internet. A nível de booster packs, existe também um booster pack baseado, este é o CC3200 XL, e este é o booster pack para ser ligado a uma outra placa, e temos também o emulador, caso desejemos desenvolver diretamente no PC. Se eu quiser desenvolver diretamente no PC, eu basta-me ligar, neste caso já é um barramento de 40 pinos, eu basta-me ligar assim e posso fazer o desenvolvimento no PC. Se optarmos pela Launchpad, pela CC3200 XL, eu aqui já tenho uma solução totalmente integrada e não preciso de uma base. Aqui esta base, este serve, é o emulador para utilizarmos corretamente o Booster Pack, que tem o mesmo chip wireless que tem a XL. A XL eu tenho já tudo integrado, aqui eu das duas uma, ou utilizo, por exemplo, uma Launchpad normal, depois o Booster Pack em cima. Se eu quiser desenvolver diretamente no PC, utilizo o emulador para programar o Booster Pack. Vou aproveitar esta para demonstrar o funcionamento da mesma. Esta placa tanto pode funcionar como cliente, como AP, ou seja, eu posso me ligar à placa ou a placa pode se ligar a um ponto de acesso. Eu vou utilizá-la como AP e eu tenho aqui um cabo e vou colocá-la em funcionamento e demonstrar. Ela vem já com o software a funcionar por defeito, vai já criar uma rede wireless esta, que eu vou minimizar esta parte, posso fechar aqui a pasta de energia, me vai aparecer aqui, My Simple Link. Eu clico, ele não tem palavra passe, faço ligar. Neste momento eu perco as funcionalidades de rede do meu computador, mas o computador está ligado diretamente por wireless à CC3200. Penso que já tenho, pois não me dá acesso à internet, dá-me acesso à placa. Vou abrir o meu browser, vou abrir aqui um novo separador, não vou fechar estes porque ainda preciso de falar aqui acerca de algumas informações, e basta colocar mysimplelink.net. Ela, com este endereço, eu ligo-me diretamente à placa, eu estou ligado diretamente à placa por wireless, e tenho não só aqui as configurações, em que posso depois colocar as credenciais que me interessar, mas também a parte, alguma informação acerca da placa e a parte de demonstração da mesma. Só para terem aqui uma simples introdução. Por exemplo, se eu quiser colocar um sistema de irrigação, olhem para o LED vermelho, e se eu ativar o meu sistema, ele ao mesmo tempo, por wireless, está a controlar o LED. Imaginemos que o LED seria um repuxo, e um repuxo que carregaria a minha casa. Temos a da máquina de lavar, também é engraçado. Ele dá-me a temperatura, neste caso está em Fahrenheit, e diz que está parado. Ela tem um acelerómetro, se eu mexer, aparece running. Portanto, eu consigo, é como se eu estivesse a controlar um pouco os dispositivos na minha casa. Temos também um alarme. Se eu ativar o alarme, agora cada vez que a placa mexe, ele dá-me o alarme. E temos também um teste de aquecimento. Vou colocar, ela está na casa dos 79, vamos colocar nos 79, e ele vai ligar o LED como se fosse um aquecimento. Vamos descer aqui um bocadinho a temperatura. Podemos aquecer a zona dos sensores. Aqui estão a ver? Ele liga como se fosse e funcionasse como um termostato.
Ficam aqui com uma apresentação da gama Launchpad da Texas. Espero que tenham achado interessante. Obrigado desde já por terem assistido a mais um episódio da PT Robotics TV e vemos na próxima semana com mais novidades e algumas demonstrações dos produtos que temos aqui na loja. Até à próxima semana.